Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que tem refletido muito na minha cabeça e que eu tenho pensado um pouco sobre esse assunto e resolvi trazer aqui para a gente conversar. Muitas vezes as pessoas olham para a gente e ao descobrir que a gente tem uma deficiência visual, ela só foca na deficiência, ou seja, acabou a Ruana que fez faculdade, acabou a Ruana que gosta de vinho, que não só gosta do vinho em si, mas também de estudar sobre, acabou a Ruana que entende muito de café, a Ruana que sabe planejar roteiros de viagem, que viaja, que faz isso, que faz aquilo, acabou. É só a deficiência. E vocês percebem que isso acontece muito e é uma coisa muito frustrante, porque é como se nós, seres humanos, não existíssemos para além da nossa deficiência. É como se só a deficiência existisse, só a deficiência importasse. E é por isso que, em muitos momentos, às vezes eu não falo que eu tenho deficiência visual, justamente para não trazer essa falsa impressão e fazer com que a pessoa ache que eu sou um nada e sou uma pessoa com deficiência. Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre uma coisa muito interessante, que é o que a deficiência não conseguiu tirar de mim. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Aqui nesse canal eu falo sobre a minha deficiência visual, que é a baixa visão. Aqui no canal tem uma playlist onde eu falo só sobre esse assunto da deficiência visual. Eu nasci com ela, tenho ela desde que eu me entendo por gente, ou seja, já são aí 27 anos vivendo com essa deficiência, me estressando, aprendendo, quebrando a cabeça, enfim. E hoje em dia eu compartilho isso com vocês, todo o meu conhecimento, tudo que eu sei, mas também aprendo muito com vocês. Inclusive, convido vocês a comentarem o que achou desse vídeo, o que vocês querem ver aqui, porque é muito importante essa relação, né, de troca entre eu e você. Se tem uma coisa que a deficiência visual ela não conseguiu tirar de mim, foi a minha essência, a pessoa que eu sou. Eu sou uma pessoa muito feliz, muito alegre, muito objetiva. O que significa isso? Significa que eu sou uma pessoa que eu corro atrás do meu, eu corro atrás daquilo que eu quero. E não é um obstáculozinho pequeno que vai fazer com que eu desista, que vai fazer com que eu abandone tudo e deixe tudo para trás. Tudo bem que eu sou geminiana, né? Às vezes eu começo uma coisa e não termino, mas deixa isso de lado, vamos esquecer isso. Eu sou uma pessoa que, se eu quero uma coisa, eu vou fazer com que aquilo aconteça. Eu vou correr atrás daquilo até realmente acontecer. E isso foi assim com a faculdade. Eu tive muitos desafios, não só arquitetônicos, né, para chegar até a universidade todos os dias. Eu enfrentava barreiras diárias do trânsito caótico de Juazeiro e Petrolina. A universidade em si. E também a questão atitudinal das pessoas, né? Muita gente com preconceito, tanto dentro dos colegas de classe, na turma, quanto também de alguns professores. Às vezes eles não falavam, né? Porque quem é que vai falar que tem preconceito de você? Mas você sente. Uma coisa muito incrível da gente que tem uma deficiência visual é que a gente tem um sexto sentido muito grande, principalmente a gente que é mulher. E a deficiência também não tirou isso de mim. Então, muitas vezes você vai olhar para mim com sarcasmo, falar alguma coisa, mas eu vou sacar na hora, porque eu sou boa em sarcasmo também. Então, assim, o meu temperamento, a minha forma de ver o mundo, a minha forma de enxergar, de agir e de lidar diante dos problemas, da dificuldade, do desafio, isso a deficiência não tirou e nunca vai tirar de mim. Porque isso faz parte do ser humano que tem aqui, não faz parte da deficiência, entende? E é por isso que ela nunca vai tocar nisso, porque é o ser humano que tem ali, não a deficiência. Segunda coisa, meu sonho. Se tem uma coisa que a deficiência visual nunca tirou e com certeza nunca vai conseguir tirar da minha vida, é o meu jeito sonhador. Eu sou uma pessoa que eu sonho muito e eu sonho muito grande. Eu não tenho esse negócio de sonhar pequenininho. Ai, gente, dá trabalho sonhar do mesmo jeito. Então, é melhor você sonhar grande logo do que você ficar sonhando pequenininho, porque esse negócio é complicado. Então, assim, eu sempre sonhei grande e eu sempre corri atrás de conquistar o meu, de buscar o meu lugar ao sol, né? E muitas vezes eu ouvia dizendo assim, isso aí não é para você, você está sonhando demais, você não está vendo que você tem baixa visão, você não vai conseguir. Isso aí é difícil até para quem enxerga, imagina para você. Eu já ouvi isso muito na minha vida. Mas você acha que em algum momento eu desisti dos meus sonhos só porque alguém falou isso para mim? É claro que não.
Então, eu espero que esse vídeo aqui, o que eu estou trazendo para vocês, façam vocês refletirem um pouco e pensarem no que a deficiência ela não tirou e nem nunca vai tirar de vocês, porque faz parte do ser humano que você é e não da deficiência. A deficiência é só uma parte da sua vida, não é o todo. Eu sei que muitas vezes a gente tende a pensar que tudo gira em torno da deficiência, mas não é. A deficiência está aqui, você está aqui, são em conjuntos, faz parte de você, do ser humano, mas ela não é o todo, né? Ela faz você, em um momento difícil, lembrar da deficiência e você vai colocar a culpa nela, mas às vezes nem foi a deficiência, foi a circunstância que acarretou tudo aquilo. Mas, enfim, nunca deixem de sonhar, nunca deixem de correr atrás do sonho de vocês, daquilo que vocês querem por conta da deficiência ou do que os outros falam de você, né? Eu sempre gostei de viajar e teve uma época da minha vida que eu quis viajar sozinha. Eu recebi muitas críticas, muitas pessoas falaram que eu não ia conseguir e tudo mais. Fui, viajei, não aconteceu nada demais, graças a Deus, foi uma viagem super tranquila, mas venci esse medo, venci essa barreira, realizei mais um sonho, né, na minha vida. Então, assim, que vocês vejam esse vídeo e pensem, poxa, eu também tenho isso dentro de mim. Eu também sou uma pessoa muito sonhadora. Por que não correr atrás e realizar? Vai ser mais difícil? Vai. Eu não estou aqui dizendo que vai ser mais fácil, porque a gente tem a deficiência visual junto com a gente, infelizmente. Mas faz parte, né? Tudo da nossa vida, a deficiência, ela faz parte. Então, a deficiência, ela nunca tirou e nem nunca vai tirar a pessoa sonhadora que tem aqui dentro de mim, a pessoa que sonha com grandes projetos, com coisas grandiosas, porque Deus é grande e a gente pode sonhar tão grande como ele sonhou, como ele fez, como ele criou a gente. Gente, basta olhar para a natureza. Olha o quão perfeita ela é, olha o quão grande ela é. Por que a gente vai sonhar pequeno? Então, não é porque você tem uma deficiência, que você tem as suas dificuldades, as suas limitações, que você deve sonhar pequeno, que você deve ficar assim, ai, nossa, eu tenho uma deficiência visual, para mim é muito difícil, então vou ficar aqui com meu sonhozinho pequeno, vou ficar aqui pensando. Não, não faça isso. Expanda a sua mente. Sonhe mais alto, sonhe grande, porque você consegue. E sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Terceira coisa, a minha voz. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, eu sempre fui uma pessoa que tenho opiniões fortes e que muitas vezes não desisto, né, da minha opinião, do meu ponto de vista, e é isso, e é isso. Eu sou assim, e a deficiência, ela não só não tirou a minha voz, não só tirou o meu lugar de fala, porque eu sei que como pessoa, como ser humano, eu tenho sim o direito e o poder de ocupar espaço, de dar voz, de falar o que eu penso, o que eu acredito e colocar para fora as minhas opiniões, os meus sentimentos e o meu conhecimento para que outras pessoas possam estar vendo e aprendendo como vocês estão agora. Além da deficiência, não só não ter conseguido tirar a minha voz, né, não ter me deixado calada, ela também em muitos momentos me ajudou. Por quê? Foi a deficiência que me fez criar esse canal aqui. Foi o fato de ter uma deficiência visual que me fez criar esse canal e gravar conteúdos para vocês. Sabe por quê? Eu sei que nós somos mais de 6 milhões de pessoas só no Brasil com baixa visão, com deficiência visual. E apesar desse número tão grande, a gente não vê essas pessoas na rua, a gente não vê muitas vezes essas pessoas no dia a dia, a gente não vê nas mídias, na comunicação, na arte, nos eventos. Sabe por quê? Porque muitas vezes essas pessoas são caladas, essas pessoas foram excluídas da sociedade. Por quê? Porque pelo medo, a sociedade colocou dizendo que ela não era capaz, que ela não podia ocupar espaço, e ela ouviu, infelizmente. Tem muita gente com deficiência que tem medo de expor o seu talento, de expor o que sabe, o seu conhecimento, de correr atrás, de mostrar que tem uma deficiência. Então, eu falo não só por mim, né, porque eu gosto de falar e porque eu gosto de expressar o que eu sei, mas por essas pessoas também, porque eu quero dar voz para vocês que não têm essa coragem que eu tenho de vir aqui e expor sobre a nossa deficiência, porque quanto mais a gente fala, mais pessoas vão conhecer a nossa deficiência, consequentemente, melhor a nossa vida vai ser, porque as pessoas vão estar mais conscientizadas do que é o baixa visão, porque a nossa classe é a mais excluída, digamos assim, porque o cego as pessoas já conhecem. Então, se você está numa fila preferencial e é cego, ninguém vai te julgar.
Por outro lado, se você está numa fila preferencial e tem baixa visão, minha filha, se prepara, porque o julgamento vai vir pesado. As pessoas vão te olhar de cima a baixo, procurando algum defeito, e vão achar que você está mentindo, burlando a lei, quando na verdade você não está. Então, assim, a deficiência, ela não vai conseguir tirar a minha voz, muito pelo contrário, ela só me ajudou a fortalecer ainda mais o meu talento, né, que é comunicação e falar com vocês. A deficiência também não tirou de mim a minha capacidade de amar e de me relacionar com outras pessoas, seja um relacionamento amoroso, relacionamento de amizade, qualquer tipo de relacionamento. Sabe por quê? Quem se relaciona não é a deficiência, é o ser humano por trás da deficiência. Então, é o ser humano que tem um coração amoroso, um coração bondoso, é a pessoa que conversa, né, que coloca a voz no mundo. Então, é a pessoa que vai se relacionar, que vai fazer novas amizades, que vai conhecer novas pessoas. Não é a deficiência. A deficiência só está ali para atrapalhar, digamos assim, né, a gente. Mas não é a deficiência que se relaciona, é o ser humano por trás da deficiência. Então, isso a deficiência não conseguiu tirar. E eu quis trazer isso aqui também, porque eu sei que muitas vezes, em muitos momentos, a deficiência ela pode tirar isso de algumas pessoas. Porque tem gente que tem medo, que tem vergonha de se relacionar, de conhecer novas pessoas, pelo medo do julgamento, pelo medo de falar que tem a deficiência e a pessoa não aceitar e cair fora. Gente, entenda uma coisa, coloca aí na sua cabeça isso que eu vou falar para vocês agora. Se uma pessoa saiu da sua vida a partir do momento que descobriu que você tem deficiência, essa pessoa não merece estar na sua vida. Porque só merece estar na sua vida aquelas pessoas que verdadeiramente gostam de você, independente de se você tem uma deficiência ou não. Sabe por quê? Porque a deficiência ela não vai atrapalhar o relacionamento de vocês, né? Em muitos momentos pode até ajudar, digamos assim, porque nós, pessoas com deficiência, eu tiro por mim, eu sou uma pessoa que eu não ligo muito para a aparência em si. Eu vou observar ali no primeiro momento, mas depois eu meio que esqueço isso. Entende? Eu vou muito mais pelas ações, pelo que a pessoa faz, pelas atitudes. Então, não tira, não deixa a deficiência tirar isso de você, pelo amor de Deus, isso é tão bonito, você conhecer novas pessoas, você fazer novas amizades, você se relacionar amorosamente com outras pessoas, você fazer com que outra pessoa veja que apesar da deficiência você é um ser humano, isso é incrível. E a gente só consegue isso através dos relacionamentos, né, de amizade ou de namoro ou qualquer um que seja, através de conhecer outras pessoas e formar laços, né, de amizades ou de um namoro, por exemplo, que seja. Quando pensamos na deficiência visual, precisamos lembrar que por trás da deficiência existe um ser humano e que a deficiência não tirou esse ser humano que tem ali. A deficiência não tirou as habilidades, não tirou o caráter, não tirou o ser humano que tem ali por trás da deficiência. Muitas vezes a deficiência ela acrescentou muito mais coisas do que tirou. Por exemplo, a deficiência me fez ser mais empática com as pessoas. Por mais que às vezes eu não consiga ter a empatia, porque eu não vi uma situação que eu poderia ajudar, mas eu sou uma pessoa muito empática com a dor do outro, porque eu sei que não é fácil. A deficiência é muito difícil, é muito desafiadora. Então, a deficiência ela nos torna mais fortes, mais resilientes, mais capazes e mais empáticos com a dor do outro. E você que está aqui me assistindo, eu espero que, de verdade, esse vídeo ele tenha te ajudado, tenha feito você pensar e ver que, poxa, eu tenho baixa visão, mas eu não perdi eu, né? Eu tô aqui, eu sou um ser humano para além da deficiência, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de conhecer novas pessoas, eu gosto de viajar, conhecer novos lugares. Eu sou um ser humano que está vivendo com a baixa visão. A baixa visão faz parte, sim. Ela me traz desafios, traz. Ela me traz dificuldades, traz. Ela me faz passar vergonha, faz. Ela me faz pagar muitos micos na minha vida também. Mas eu sou um ser humano para além da deficiência. E eu quero que isso fique dentro de você, para que você olhe para você e veja o quanto de qualidades você tem. Não olhe só para os defeitos, porque muitas vezes a gente acaba só olhando para os defeitos. Olhe para suas qualidades. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.